Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema o conceito da ação social e a explicação da relação entre indivíduo e sociedade. O conceito de estrutura social é compreendido como o conjunto de princípios que explicam os comportamentos e as atitudes sociais. Reduz a importância dos indivíduos no processo de transformação da sociedade, apesar das explicações que demonstram o modo pelo qual uma consciência coletiva orienta maneiras de ser e de agir, como por exemplo, comportamento masculino e feminino, a língua falada, a arquitetura e a organização das cidades, etc. Outra posição teórica e metodológica enfatizou que o único elemento da sociedade que pode ser observado são os indivíduos, suas ações e compreensão que eles próprios têm de suas ações. Cabe à sociologia descrever esses comportamentos, compreendê-los e interpretá-los. As escolhas que orientam as ações individuais são motivadas por alguns fatores que podem ser classificados pela sociologia. Quando um cidadão obedece à ordem de um policial, quando um pai se sacrifica em defesa de um filho, ou quando um fiel faz jejum por orientação religiosa, é possível encontrar princípios racionais, afetivos e também tradicionais na origem dessas ações. Quem propôs e desenvolveu essa perspectiva de análise foi o sociólogo Max Weber. Segundo ele, a ação dos indivíduos em sua interação com a sociedade é a unidade mínima da análise sociológica. Na concepção de Weber, a sociedade existe porque é vivenciada e compreendida por indivíduos racionais, que tomam suas decisões conforme sua história e cultura. Uma vez que só é possível observar esses indivíduos ou a ação consciente deles, Weber elege como objeto de estudo da sociologia o sentido da ação social, as normas sociais que Durkheim entendia como fatos sociais. De acordo com Weber, existem somente por causa do sentido atribuído a elas pelos indivíduos, isto é, não têm valor em si mesmas. A sociedade é moldada pelo conjunto de decisões de muitos indivíduos, que reconhecem essas regras, atribuem-lhes sentido e manifestam a razão para obedecer a elas de forma consciente. No entanto, nem todas as decisões tomadas por vários indivíduos ao mesmo tempo são exemplos de ação social. Para serem vistas como unidade mínima de análise sociológica, é necessário que tenham relações com aquelas tomadas pelos demais indivíduos. O que isso quer dizer? Considerem uma rua repleta de pedestres, em que todos abrem seus guarda-chuvas ao começar a chover. Essa decisão não é uma ação social. Ao abrir o seu próprio guarda-chuva, o indivíduo não leva em consideração a decisão dos outros. Por mais que a ação pareça coletiva e coordenada para quem a observa, por exemplo, do alto de um prédio. Da mesma maneira, a colisão entre dois ciclistas não é um acontecimento diferente de um fenômeno natural, e por essa razão não pode ser considerada uma ação social. No entanto, são tidas como ações sociais as tentativas dos ciclistas de desviar um do outro, a fim de evitar a colisão, ou até mesmo de começar uma briga, assim como as de estabelecer uma conversa amigável, ou se esforçar para prestar socorro após a colisão, já que a ação de um indivíduo só tem sentido se estiver relacionada à ação ou à possibilidade de ação do outro. Tipos fundamentais da ação social: tradicional, afetiva e racional. A ação social, portanto, é diferente de um simples comportamento social, pois carrega um sentido a ela atribuído pelo indivíduo. Assim, a ação social como instrumento de análise sociológica é definida como toda ação realizada pelos indivíduos, levando em conta a expectativa de outra ação dos demais. Dessa forma, da perspectiva da teoria da ação social, a sociologia não é entendida como uma realidade exterior aos indivíduos, ou mesmo explicada por leis, assim como ocorre nas ciências naturais. A cientificidade da sociologia residiria na sua capacidade de compreender racionalmente as ações e as relações sociais. Na construção de uma teoria da ação social, a observação da realidade levou a identificar 4 tipos fundamentais de ação social, que por sua vez podem orientar e explicar as causas dos fenômenos sociais: tradicional, afetiva, racional orientada a valores e racional orientada a fins.
A sociologia fundamentada nessa perspectiva tem se concentrado principalmente na análise das duas últimas. A ação tradicional é motivada por um hábito arraigado ou por um costume, isto é, quando se pergunta a um ator social por que ele realiza determinada ação, como por exemplo, cumprimentar alguém com um aperto de mão, ele responde que é porque sempre o fez, e também porque seus pais e antepassados sempre fizeram. Um exemplo da ação tradicional é o hábito de benzer-se ao passar em frente a uma igreja, como é o caso de muitos católicos. Essa ação identifica e integra uma comunidade religiosa específica, mas somente quando realizada de modo espontâneo, e portanto encontra uma explicação em um hábito sobre o qual não se faz uma reflexão racional, já que se transformou em um modo de agir consolidado. A ação afetiva é determinada por afetos ou estados emocionais, como por exemplo, podemos imaginar um indivíduo que reage a uma agressão ou ofensa de maneira igualmente agressiva. Ela consiste em uma reação momentânea, em uma situação inesperada. Em outro contexto, a reação poderia ser completamente diferente. A ação racional orientada a valores é determinada pela crença consciente em um valor importante para o indivíduo, sem considerar as consequências da ação em defesa desse valor. Como exemplo desse tipo de ação, podemos citar alguém que haja de acordo com suas convicções políticas, ou em defesa de suas ideias em uma manifestação pública, que desencadeia uma repressão, que na prática vai contra o seu objetivo. Apesar de produzir efeitos contrários aos objetivos, a ação é racionalmente elaborada. O ator social considera suas consequências, tanto positivas como negativas, mas a orienta conforme seus valores, dos quais não pode abrir mão, independentemente dos resultados negativos que por sua vez possa vir a provocar. A ação racional orientada a fins é aquela determinada pelo cálculo racional, que estabelece fins objetivos e organiza os meios necessários para alcançá-los. Um exemplo da ação racional orientada a fins é a estratégia de um jovem que busca ser aprovado nos exames do ingresso ao ensino superior. O aluno define as ações necessárias para atingir o seu objetivo, organiza-as racionalmente, pensando em prós e contras para sua realização, e opta pela estratégia da ação mais eficiente para atingir a meta planejada. Nessa concepção, a relação entre indivíduo e sociedade é construída com base na primazia da ação do indivíduo. Ação social em relação à estrutura social, compreendida aqui apenas como a regularidade dos fatos ou padrões observados na ação social. As normas da sociedade não são a estrutura que sustenta a ação dos indivíduos, simplesmente porque não podem ser observadas. O único elemento que a sociologia pode analisar são as decisões pessoais dos indivíduos, que interagem mediante as relações sociais. A sociedade é, nessa perspectiva, o resultado do conjunto das relações construídas pelos indivíduos, com base no sentido a elas atribuído. O sistema econômico, por exemplo, funciona apenas porque os indivíduos compartilham a crença sobre o uso e o valor da moeda e agem de acordo com essa crença para aceitar cédulas, cheques e cartões de débito e crédito como meio de pagamento por seu trabalho. Caso a crença no setor financeiro deixasse de ser compartilhada, esse sistema econômico sofreria transformações, pois as pessoas não mais aceitariam determinados meios de pagamento por suas mercadorias ou serviços. Em outras palavras, a sociedade não existe como um fim em si mesmo, ou como uma estrutura que se organiza independentemente da consciência subjetiva de seus agentes, mas como expressão histórica dos valores e da racionalidade dos indivíduos que a constituem. As leis, por exemplo, são elaboradas por meio de um processo que começa nas consciências individuais. Ao interagirem uns com os outros, os indivíduos percebem a necessidade de estabelecer uma regra comum de conduta. Então, é criada uma lei que regula determinado aspecto da conduta desses indivíduos. Assim, a estrutura legal só existe porque os indivíduos, num processo de interação social, chegaram a essa conclusão. Contudo, as leis estão subordinadas às particularidades desse processo, em diversos lugares e tempos históricos. Por hoje é só. No próximo vídeo falaremos sobre o conceito de classe social em Karl Marx. Até lá! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!